Olá, colegas, sou o professor Rodrigo, da área de Ciências da Natureza, e vamos agora, com esse trabalho, apresentar para vocês o currículo referência da área de Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de Ciências para o ensino fundamental, Química, Física e Biologia para o ensino médio. A seguir, nós vamos ver a forma mais coerente e didática de tratar esse currículo no planejamento das nossas aulas. Pois bem, vamos então apresentar o currículo referência da área de Ciências da Natureza. Inicialmente, nós comentamos então um pouco sobre o letramento científico. O que seria então o letramento científico tão necessário à área de Ciências da Natureza? É a compreensão de conceitos científicos para desenvolver a capacidade de aplicar esses conceitos e pensar sob uma perspectiva científica, né? O grande ponto do ensino de ciências é a contraposição ao senso comum e a explicação dos fenômenos naturais, sejam eles de origem animal, de origem vegetal, do planeta ou do próprio corpo humano. A capacidade, então, de empregar esse conhecimento científico no letramento, né, ele serve para desenvolver no aluno habilidades em que ele possa identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões científicas. Então, é nesse contraponto ao senso comum que vem o ensino de ciências. Ele vem para mostrar ao estudante que o mundo que ele interage como um todo tem uma lógica de ser e tem uma perspectiva científica, né? E segundo os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, nós queremos mostrar a ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo. Então, o nosso objetivo de ciências no ensino fundamental é que o estudante se perceba como um todo e que ele perceba que o conhecimento científico não é fragmentado. É a razão pela qual o currículo de ciências do ensino fundamental ele não faz a separação tradicional entre seres vivos, corpo humano, química e física. Ele traz a ciência de forma integrada, assim como os fenômenos são. Então, nós explicamos um fenômeno do ponto de vista geral, sobre todos os aspectos químicos, os aspectos físicos e os aspectos biológicos. Já para o ensino médio, onde nós vamos aí sim tratar das especificidades, os PCNs mais nos mostram alguns objetivos de ciências na área de representação e comunicação. Se eu falo, por exemplo, de símbolos, códigos e nomenclaturas, na hora da especificidade de cada área de ciências, nós queremos reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, códigos e a nomenclatura com o rigor da linguagem científica. Na parte de articulação dos símbolos e códigos, também a função da especificidade de cada uma das três componentes das ciências, ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas. Na parte da análise e interpretação de textos e outras comunicações, que também perfazem o objetivo da parte específica de ciências, nós queremos que o estudante desenvolva habilidades de consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia, veiculados pelos diferentes meios. Na elaboração de comunicações, elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas e correspondências. E na parte da discussão e argumentação de temas de interesse, queremos que ele desenvolva essas habilidades de analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia. Então, como nós podemos ver, no ensino fundamental, o objetivo é tratar a ciência de uma forma geral, conhecendo os fenômenos e explicando eles pelos nuances da química, da física e da biologia. Já no ensino médio, aí sim, eu venho com a parte específica em que cada disciplina vai dar o rigor científico adequado
a sua especificidade. Pois bem, o nosso currículo referência de Ciências da Natureza da Rede Estadual de Ensino de Goiás, ele trata das disciplinas de Ciências para o ensino fundamental, Biologia para o ensino médio, Física para o ensino médio e Química para o ensino médio. Esse currículo referência de Ciências da Natureza, ele é organizado em temas e eixos para cada área do conhecimento, em expectativas de aprendizagem e nos conteúdos que serão trabalhados pelos professores em cada bimestre. Aqui nós temos um exemplo de organização de uma série, que é o 6º ano do ensino fundamental, de Ciências da Natureza. Aqui eu tenho o 3º bimestre, as expectativas de aprendizagem relacionadas a esse bimestre, como, por exemplo, aqui reconhecer biosfera como faixa do planeta em que há vida. Ou então eu posso vir aqui identificar a importância ecológica e econômica do cerrado, ecossistema predominante em Goiás. Essas expectativas de aprendizagem refletem as habilidades que eu gostaria ou que eu pretendo que meus alunos desenvolvam. Elas perfazem o eixo temático vida, ambiente e diversidade, e aí sim, para o professor, o que fica às vezes mais claro, quais os conteúdos que estão relacionados com essas expectativas de aprendizagem. Então eu tenho aqui biosfera, faixa do planeta em que há vida, interação dos seres vivos, cadeias e teias alimentares, noções básicas de sucessão ecológica, principais ecossistemas brasileiros, importância ecológica e econômica do cerrado. Veja bem que esses conteúdos relatados, eles são relatados exatamente para atingirem, para serem meios de nós conseguirmos atingir essas expectativas de aprendizagem. Em relação a este exemplo, este conteúdo relatado está na temporalidade do 3º bimestre do 6º ano do ensino fundamental. Esses conteúdos podem até se repetir no currículo referência em outras séries, porém eu sempre observo em que ano eu estou tratando para saber qual é a gradação, qual é o nível de aprofundamento que eu vou dar para cada um desses temas. Em ciências, então, cada conteúdo relatado no currículo referência está relacionado a diversas expectativas de aprendizagem. Cada expectativa de aprendizagem, por sua vez, está relacionada e reflete a diversas habilidades. É importante sempre lembrar que conteúdos diversos apresentam temporalidades e gradações diversas, que estão relacionadas ao nível de aprendizagem dos seus alunos e à série em questão. Então, quando nós pusemos aquele conteúdo no bimestre, lembrando que o nosso currículo de referência é um currículo mínimo, o professor é que vai dar um nível de aprofundamento de cada um daqueles conteúdos, sendo todos eles trabalhados naquele bimestre. No ensino fundamental, o estudante deve, então, reconhecer e explicar os fenômenos sempre de forma geral, lembrando que as especificidades de cada uma das componentes, da biologia, da física e da química, serão tratadas no ensino médio. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma das divisões desse currículo referência de ciências. Então, se nós pegamos, por exemplo, o eixo Terra e Universo, né? Nesse eixo Terra e Universo, eu tenho algumas expectativas de aprendizagem que eu posso relacionar. Aqui nesse exemplo, dessas expectativas de aprendizagem, eu coloquei relacionar a atmosfera terrestre com a manutenção da temperatura do planeta. Parte da radiação solar que atravessa a atmosfera fica retida como calor, que é o que nós chamamos de efeito estufa. Uma outra expectativa que nós colocamos aqui, relacionar a presença da vida no planeta com o efeito estufa, desempenhado pela atmosfera terrestre. E uma última expectativa a ser analisada, relacionar a intensificação do efeito estufa com atividades humanas, que liberam grandes quantidades de gases estufa, tais como atividade industrial, transporte e queimadas. Pois bem, assim então, a estrutura de cada aula deve refletir como metas as expectativas de aprendizagem. Assim, os conteúdos relacionados para dar conta daquelas expectativas tornam-se um meio, sempre levando em consideração os conhecimentos prévios que esses alunos já carregam, né? Lembrando que ciências, uma das nossas grandes metas é a contraposição ao senso comum. Temos que levar em consideração também a estruturação do conhecimento. Quando nós desfragmentamos o conhecimento de ciências e colocamos ele de forma geral, a química, a física, a biologia interagindo o tempo todo no ensino fundamental,
nós pensamos exatamente na estruturação do conhecimento que isso possibilita ao estudante. E cada assunto, cada aula que nós tratamos, ela tem que chegar a ampliar e sistematizar o conteúdo, que seria então a formação do conhecimento que nós tanto desejamos e que deve ser feita. Trouxe logo aqui então um exemplo de uma atividade que você pode aplicar ou de um assunto que nós podemos tratar de diferentes formas e de diferentes abordagens nas disciplinas de ciências, química, física e biologia. Nessa imagem, então, nós percebemos um exemplo de esquema de um ciclo do carbono. Então, aqui na imagem, nós vemos claramente, né? Nós temos aqui embaixo a formação de combustíveis fósseis, decomposição orgânica, floresta realiza fotossíntese, oceano. Então, nós temos aqui as setas que indicam a absorção de CO2 e a emissão de CO2 na atmosfera. Essa imagem do ciclo do carbono aqui nós vamos utilizar para relatar exatamente questões do efeito estufa para serem abordadas nas diferentes disciplinas e nas diferentes séries. Então, com relação a este conhecimento, nós também temos algumas expectativas relacionadas à atmosfera terrestre com a manutenção da temperatura do planeta, sendo que parte da radiação solar que atravessa a atmosfera fica retida como calor, o que nós chamamos de efeito estufa. Essas expectativas, então, elas podem me remeter a diversos conteúdos nas diferentes componentes da área de ciências. E aí eu vou verificar esse conteúdo em que série ele melhor se adequa, ele melhor se adapta. Então listamos aqui alguns conteúdos para dar conta dessas expectativas de aprendizagem. Um conteúdo, por exemplo, composição da atmosfera. Outro conteúdo, calor, temperatura, fatores relacionados à presença de vida no planeta, o próprio efeito estufa. Podemos tratar também de problemas climáticos. Podemos falar da industrialização, do meio ambiente e de desmatamentos. Perceba então que em relação a essa expectativa de aprendizagem, eu tenho uma série de conteúdos que estão intimamente ligados a ela e que vão ser tratados no decorrer das séries. Então, no ensino de ciências, eu não preciso me preocupar em chegar no ensino fundamental, em um ponto do ensino fundamental, e fechar a ideia definitiva e pronta daquele fenômeno que eu estou estudando. Isso vai acontecer com o nosso aluno no decorrer das séries e conforme ele for adquirindo a maturidade, tanto cronológica quanto educacional, necessária. Então nós vemos aqui então os conteúdos: composição da atmosfera, calor, temperatura, fatores relacionados à vida, efeito estufa, problemas climáticos, industrialização, meio ambiente, desmatamentos. Nós vamos remeter esses conteúdos ao fenômeno, como mostra a imagem, do efeito estufa. E vamos perceber quais os reflexos que o estudo desses conteúdos podem ter nas disciplinas de Química, Física e Biologia para o ensino médio. Já que ficou bem claro que no ensino fundamental, o que nós queremos é que o estudante perceba que ele faz parte desse ambiente e, de forma geral, como esse fenômeno acontece. Né? Por que o planeta se aquece, por que o efeito estufa é um fenômeno natural, na verdade, e que as atividades antrópicas podem e acabam interferindo nesse fenômeno. Em Química, para ensino médio, por exemplo, em relação ao efeito estufa e aos conteúdos que nós relacionamos. Lá na primeira série, analisando o currículo referência, nós vemos que no quarto bimestre eu tenho alguns conteúdos e algumas expectativas de aprendizagem que vão explicar parte desse fenômeno do efeito estufa. Não é? Então, quando eu percebo ali a expectativa de aprendizagem, formular e nomear os principais óxidos que dão origem aos ácidos e bases supracitados, compreender a contribuição dos óxidos para a formação da chuva ácida e suas consequências ambientais. Quando eu for explicar a função química óxidos lá na Química, no quarto bimestre da primeira série, eu vou explicar para os estudantes então que esses óxidos representam os principais poluentes atmosféricos. E como nós havíamos retratado lá no ensino fundamental o efeito estufa, o aluno vai então começar a fechar o seu conhecimento. Ele vai relacionar: tudo bem, então esse CO2, que é o gás carbônico, principal responsável pelo efeito estufa, ele é na verdade uma função química óxido
e que vai ter as propriedades químicas que foram tratadas aqui na primeira série do ensino médio. No eixo temático, nós vemos que nós temos aqui sais e óxidos, perturbações na atmosfera produzidas por ação humana. Então, esse conteúdo efeito estufa, que ele começou a ser tratado com o estudante lá no 6º ano do ensino fundamental, de forma geral, bem tranquila, respeitando a gradação e a formação do conhecimento, vai refletir aqui no ensino médio, sim, na parte específica. Agora sim, ele vai entender o que é um óxido, não é? Que o gás carbônico e vários gases do efeito estufa são óxidos, e ele vai entender e fechar o seu conhecimento na parte dele verificar que eles são os principais responsáveis pela poluição atmosférica. Então, quando eu digo que no 4º bimestre, lá da primeira série em Química, os conteúdos são reações de neutralização ácido-base, sais, óxidos e poluição atmosférica, o professor tem que verificar que esses conteúdos remetem a outras situações que ele também tem que explicar e que cada série, cada turma vai dar a ele a ordem, vai mostrar a ele a forma correta de se abordar. Então, na primeira série, podemos relacionar as expectativas ao fenômeno efeito estufa, chegando aos conteúdos elencados para desenvolver as habilidades. Em física, eu também posso fazer essa mesma relação. Já em física, eu remeto o conteúdo efeito estufa, ou parte daqueles conteúdos que nós listamos anteriormente, à 2ª série. Perceba então que eu estou no eixo calor, os conteúdos temperatura, termômetro, calor e equilíbrio térmico, e aqui eu tenho expectativas de aprendizagem que também vão me ajudar a entender melhor aquela situação do efeito estufa. Explicar o funcionamento, utilizar termômetros como medidores de temperatura, caracterizar os processos de dilatação da matéria, compreender calor como energia transferida entre sistemas em que os corpos se encontram com diferentes temperaturas. Então, nesse estudo do calor lá na física, embora nos conteúdos nós coloquemos apenas para o primeiro bimestre temperatura, termômetro, calor e equilíbrio térmico, eu verifico que existem outros nuances que também têm que ser trabalhados. Quando eu falo de temperatura e termômetro, explicar, lógico, as escalas termométricas. Quando eu falo de calor e equilíbrio térmico, explicar que o calor é uma forma de energia e que no caso do efeito estufa, que é o fenômeno que nós estamos estudando, para relacionar com o currículo referência, o calor, eu tenho que explicar por que esse calor fica então absorvido no planeta. E eu vou dar conta disso quando em física, na 2ª série do ensino médio. Um fenômeno que, volto a falar, nós começamos a explicá-lo lá no 6º ano do ensino fundamental. Então, para a 2ª série em física, nós relacionamos as expectativas relacionadas ao efeito estufa, chegando aos conteúdos que favoreceram o desenvolvimento dessas habilidades. Então, lógico, para explicar o efeito estufa, eu preciso saber calor. Sim, no ensino fundamental tem que entender que calor é uma forma de energia. Aqui no ensino médio, eu vou explicar para ele, então, que calor é energia proveniente da agitação térmica das partículas, enfim, a especificidade. E da mesma forma como nós fizemos em química e em física, podemos também fazer em biologia. Então, em biologia, ainda fazendo a nossa relação ao efeito estufa, nós temos aqui as expectativas de aprendizagem da 3ª série do ensino médio e no 4º bimestre. Então, veja que um conteúdo que começou com ciências lá no 6º ano, vim explicando ele de forma gradativa, com o passar das séries. Em cada série, vou dando a gradação e aprofundamento necessário e culmino lá na 3ª série do ensino médio em biologia. Vamos verificar as expectativas de aprendizagem, compreender a relação das diferentes populações que compõem o mesmo ecossistema, identificar a sucessão de eventos ecológicos que culminam com o estabelecimento de um ecossistema, compreender o ciclo das principais substâncias que compõem a vida. Entra aqui, então, o ciclo do carbono. Identificar a biosfera como conjunto de todos os ecossistemas do planeta, caracterizando e diferenciando os principais ecossistemas da Terra. E reconhecer a ocorrência das diversas formas de desequilíbrio ambiental, distinguindo causas naturais e consequências das atividades humanas. Então, essas expectativas de aprendizagem, veja que no conhecimento científico, no conhecimento da área de ciências, estão relacionadas desde o 6º ano. Então, aqui, nós inferimos que ele chega na 3ª série do ensino médio, aí sim, o meu aluno está preparado para avançar e formar seu conhecimento de forma mais aprofundada. E eu posso relacionar os conteúdos, então, de ecologia das populações, de relações ecológicas,
sucessões ecológicas, ciclos biogeoquímicos. Então aqui na terceira série já não vou falar apenas do ciclo do carbono e da água, vou introduzir a noção também de ciclo do nitrogênio, divisões e diversidades da biosfera e vou tratar de forma aprofundada os desequilíbrios ambientais. Então nós podemos verificar na terceira série as expectativas e conteúdos relacionados ao efeito estufa que vão integrar esse nosso conhecimento. Assim nós conseguimos mostrar que as ciências do ensino fundamental têm que ser tratadas de forma geral e que a especificidade, o conhecimento mais estruturado, mais específico, a explicação mais detalhada do fenômeno vai ocorrer na área de ciências de forma natural no ensino médio. Então podemos dizer, o currículo de referência de ciência da natureza, ele busca apontar de forma lógica a construção dos conhecimentos. Quando nós dissemos que lá no ensino fundamental nós deixamos de pensar o aluno enquanto gaveta, a gaveta dos seres vivos, a gaveta do planeta, a gaveta do corpo humano, a gaveta da química física, e construímos a lógica de formar o conhecimento explicando o fenômeno no aspecto biológico, no aspecto físico, no aspecto químico. O currículo de referência de ciência da natureza também relaciona as expectativas de aprendizagem à explicação dos diferentes fenômenos naturais. Ele mostra também, em cada bimestre, a temporalidade necessária e a abrangência de cada conteúdo. Então, aquele conteúdo, aquelas expectativas que estão relacionadas para o primeiro bimestre, devem ser cumpridas lá, levando em consideração sempre que as atividades têm que fazer levantamento de conhecimento prévio dos seus alunos, até chegar à ampliação e sistematização dos conhecimentos. E também o nível de aprofundamento vai depender de cada série, cada turma que o professor está trabalhando. E nós queremos também que esse currículo de referência de ciência da natureza torne-se um dos instrumentos de desenvolvimento de competências e habilidades, que é a formação do conhecimento científico que nós esperamos que o nosso aluno atinja ao deixar o ensino médio. E gostaríamos também de reiterar que o conhecimento científico, que o conhecimento na área de ciências que nós desejamos formar, que ele seja sempre integrado e que os professores das diferentes áreas conversem, planejem, estruturem os seus conhecimentos, que o professor de ciências conheça os currículos de referência de química, física e biologia, o professor de química a mesma coisa, o professor de biologia a mesma coisa, o professor de física, para que, ao pensarmos o conhecimento científico de forma estruturada, nós consigamos, de forma mais tranquila, desenvolver essas habilidades e atingir o nosso objetivo, que é uma formação segura e com qualidade. Muito obrigado a todos. Esperamos que esse breve esclarecimento do trabalho com expectativas e conteúdos na área de ciências possa ajudá-los na construção de suas aulas e facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigado. Pois bem, colegas, como nós vimos no trabalho, nós gostaríamos que o currículo de ciência da natureza fosse tratado de duas formas diferenciadas, no ensino fundamental e no ensino médio. Para o ensino fundamental, nós queremos que os fenômenos sejam, então, tratados de forma generalizada e estruturada, sem diferenciar as três grandes áreas do conhecimento na área de ciências. Já no ensino médio, nós trataremos, então, das especificidades de cada área, tão necessárias para a formação do conhecimento científico estruturado. Agradecemos a participação de vocês e desejamos um bom trabalho e um bom ano letivo. Obrigado.